Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos no capítulo 28, na página 269 da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, padre passionista, diretor espiritual de Santa Gema. A comunhão de Gema, ato de extrema piedade. Apressemo-nos em chegar ao ponto culminante da devoção de Gema à Sagrada Comunhão, onde, sobretudo, se revela o amor de Jesus. A ti, porém, ó Santa Virgem, que tantas vezes me abriste a tua alma para mostrar-me as chamas que na mesa dos anjos o esposo divino te comunicava, recorro para que me alcances palavras ardentes que exprimam os teus sentimentos. Aqui o padre Germano faz uma oração a Santa Gema, né? Para que ela o inspire, né? Esta bendita donzela, inflamada de amor, girava em torno do tabernáculo, qual mariposa, pela fome e sede de que se sentia consumir pelo corpo e sangue do seu Deus sacramentado. O seu coração suspirava por esse alimento celestial. Já tivemos ocasião de ver e admirar como ainda criança correu o perigo de morrer de ansiedade se não apressasse o dia da sua primeira comunhão. E com que fé ardente e amor esclarecido, ela aos 9 anos recebeu a Jesus sacramentado. Posso acrescentar que tão grande fome e sede que já então a abrasavam, longe de apagar-se com a comunhão frequente, foram sempre aumentando e acabaram por martirizar-lhe as entranhas. Ela dizia: todas as manhãs recebo a Sagrada Comunhão, que é o maior e até mesmo o único conforto que tenho, embora nada tenha com que possa apresentar-me a Jesus. Esta prova de amor que Jesus me dá na Sagrada Comunhão todas as manhãs me comove de tal modo que atrai inteiramente para si todos os afetos do meu coração miserável. Depois exclamava: eis, ó meu Senhor, o meu coração e a minha alma. Vinde, meu Senhor, eu vos abro o meu peito. Introduzi-vos, ó fogo divino, queimai e consumi-me. Vinde, não tardeis mais. Quereria ser a esfera das vossas chamas. Esta ansiedade começava a invadi-la desde a tarde, e aumentando de hora em hora, a atormentava, embora suavemente, durante toda a noite, até fazê-la desmaiar. Ouçamos as suas próprias palavras. A noite passada e esta, pensando na Sagrada Comunhão, meu coração se comoveu tanto que perdi os sentidos. Ontem, também antes de ir à ceia, fiz algumas orações, entre as quais esta jaculatória: fazei, ó Senhor,
que desta modesta ceia eu passe a gozar de vossa própria ceia eucarística. Demorei-me alguns minutos nesta consideração e logo me senti atraída para Jesus, isto é, arrebatada. Isso me acontece todas as vezes que penso em Jesus, e em particular quando Jesus me convida a recebê-lo, e quando ele me diz que vem para repousar em meu coração. Esse fervor chegou a tal ponto que o confessor, para fazê-la dormir algumas horas, julgou ser seu dever proibir-lhe, de propósito, que pensasse durante a noite na comunhão do dia seguinte, pois de outro modo teria sofrido muito a sua saúde. De manhã, porém, ainda de madrugada, já ela não podia mais. Levantava-se logo, vestia-se em poucos minutos e estava pronta para voar à igreja. Quantas vezes, estando eu hospedado nessa casa de benfeitores do meu instituto, fiquei comovido até às lágrimas, vendo Gema, muito cedo, já de pé, com o chapéu na cabeça, muito recolhida, esperando na porta por sua companheira, que saísse para irem juntas à igreja. Então, para onde vais, minha filha? Perguntava-lhe. Para Jesus, meu pai. Que vais fazer lá? Com um modesto sorriso, dava-me a entender a resposta. O senhor sabe. A sua companheira me dizia, ao vê-la, parecia que cada manhã se aprontava para ir celebrar suas núpcias, ou para me servir da própria frase de Gema para ir à festa do amor de Jesus. Não demonstrava exteriormente nada do que se passava em sua alma, o que eu fiz notar várias vezes. Porém, quem tinha prática percebia perfeitamente que a mente e o coração dessa fervorosa donzela estavam então numa atividade extraordinária. Mente e coração, né? Intelecto e vontade. Os atributos superiores da alma, né? Era impossível fazê-la falar, a não ser que a necessidade ou conveniência a obrigassem. Já referi até como, com seu anjo da guarda, quando lhe aparecia de manhã, ela não se queria entreter, dizendo-lhe com toda a confiança que a deixasse livre, pois tinha outra coisa muito superior a que atender. Compenetrava-se de tal modo, concentrando toda a atenção na grandeza do ato que se realiza no altar, que diante desse pensamento todos os outros desapareciam de sua mente. Para este fim usava de tão grande preparação. Trata-se, dizia-me ela, de unir dois extremos. Deus, que é tudo, e a criatura, que não é nada, que é a luz e Deus, que é a luz, e a criatura, que é trevas. Deus, que é santidade, e a criatura, que é pecado. Trata-se de participar da mesa do Senhor. Poderá haver preparação que baste? Olha que coisa bela, né? Essa metáfora aqui que é uma metáfora que revela, né, muita coisa do mistério
da Eucaristia, né? Para nós, pobres mortais, né? Trata-se de unir dois extremos. Coisa bonita isso, né? Deus e a criatura. Belíssima essa imagem, né? Que é uma imagem que a gente pode guardar, né? Na nossa memória aqui, né? A esta consideração assustava-se a boa gema, e só por si nunca teria aproximado da Sagrada Comunhão, por mais que desejasse, se a sua viva fé não lhe inspirasse confiança. Essa é a posição que nós devemos nos aproximar, obviamente, da Sagrada Comunhão, né? Mas essa também é uma posição que, levada ao extremo, pode nos afastar da mesa do Senhor, né? Os escrupulosos sentem isso e se afastam, né? Como eu posso aproximar de Nosso Senhor, né? Que não sou nada e Ele é tudo. Que Ele é luz e eu trevas, né? Essa consideração, se colocada na mente de um escrupuloso, vai afastá-lo permanentemente da mesa da comunhão. E essa foi uma técnica usada pelos jansenistas, né? Os hereges jansenistas, né? Do século XVII, XVIII, né? que pregava que a comunhão era uma coisa extraordinária, não devia ser frequente, né? Porque nós não somos, nós não merecemos, né? Receber tão frequentemente Nosso Senhor, né? Então esse pensamento, que é belíssimo, né? Na mente ordenada, né? Pode ser catastrófico na mente de um escrupuloso, né? Essa frase, né? Poderá haver preparação que baste? Isso pode assustar muitas pessoas, né? Puxa vida, eu não mereço, não é? Então aqui Padre Germano faz uma observação muito interessante, muito útil até para os escrupulosos, né? A esta consideração assustava-se a boa gema, e só por si nunca teria aproximado da Sagrada Comunhão, por mais que desejasse, se, aí vem exatamente a solução do problema, né? Se a sua viva fé não lhe inspirasse confiança. Então essa é a solução para os escrúpulos, né? No tempo da aridez, assim como no das consolações, e até mesmo no meio das mais afetuosas comunicações com o Divino Amante, este contraste agitava sem cessar o seu coração, fazendo-a sofrer muito, pelo que assim se queixava com o Senhor. Sim, eu sei, ó Jesus, é melhor receber-vos que contemplar-vos. Mas eu me aflijo, porque penso que ainda que eu levasse muitos anos em preparar-me como os anjos, nunca seria digna de vos receber. Ó Jesus, mas gosto de confessar a minha miséria na vossa presença. Ajudai-me, Senhor,
Ah, eu posso ainda lançar-me a vossos pés. Amo a fé. E 1000 vezes repito e repetirei: é melhor receber-vos do que abster-me. Veja a graça que nós temos, né? Nós, católicos, fiéis, miseráveis como somos, sem conhecer essas consolações impressionantes, né, de Santa Gema. Veja a frase, né, que ela nos fala aqui. Sim, eu sei, ó Jesus, é melhor receber-vos que contemplar-vos. Então, veja que Deus, nosso Senhor, ele, para algumas almas escolhidas, pela graça que ele dá a essas almas, ele permite que essas almas o contemplem, tenham uma união mais íntima com ele. Mas mesmo essas almas dizem que é melhor receber Jesus sacramentado do que contemplá-lo. Ora, receber Jesus sacramentado é possível a qualquer um. Então Jesus separa a melhor parte, né, para essas almas que não recebem essas consolações tão altas, né? Certo? Ele reserva para nós miseráveis a melhor parte que nós podemos receber, né, sem todos esses favores especiais que ele separa para os santos, né, para as almas escolhidas, né. Veja que delicadeza, né, de Jesus, né? Que cuidado que ele tem conosco, né? E veja como ele nos ama, tanto quanto ama as almas escolhidas, né? Ele não reserva a melhor parte só para elas. A melhor parte está acessível a qualquer um de nós, né? Que é a presença real, que muitas vezes nós não a sentimos sensivelmente, né? Mas ele está lá. Esta frase lhe deve ter sido referida pelo próprio Jesus, como é fácil de supor. Assim, a confiança, alternando com o temor, e o temor com a confiança, estabeleciam no coração dessa Virgem o equilíbrio necessário para comungar diariamente. E aqui também nós podemos nos consolar, né, se algum de nós for acossado por esse temor, né? Quem não tem esse temor ao se aproximar da Eucaristia, né? Quem não tem? No dia em que se celebrava a festa do mártir São Lourenço, dia 10 de agosto, né? Ela, que de tudo sabia tirar vantagem para o seu espírito, disse ao Senhor: mas, meu querido Jesus, que confusão para mim esta manhã. Quisestes que eu voltasse meu pensamento para São Lourenço. Confundo-me, considerando-o no meio de tantas dores. E eu com a hóstia, gozando as doçuras do paraíso.
Coração do meu Jesus, coração excessivamente bom, se me quereis dar uma boa parte deles, refere-se aos sofrimentos de São Lourenço, né? Dai-me, basta só que eu me aproxime sempre de vós, com receio de ofender-vos. Confrontei duas almas, a de um santo e a de uma pecadora. Posso deixar de ficar confundida? Quereria, por intermédio do mesmo santo, oferecer-vos esta minha alma tão pecadora. Mas tenho medo. Tenho medo, porque reconheço que ela é culpada diante de vós. Quem me dera a mostrar-vos bela, como a recebi das vossas mãos. Então ela aqui está se comparando a São Lourenço, né? E aos sofrimentos de São Lourenço, né? O diácono Lourenço. Escrevendo a seu diretor, dizia: o que me dá algum cuidado é que a comunhão frequente, este pão angélico, não tem comunicado à minha alma aqueles dons que a outras almas concede abundantemente. Reconheço que o mal está em serem as minhas virtudes tão fracas e em chegar-me a Jesus sem nenhum merecimento. Eu já podia ter chegado hoje a um grau adiantado, mas em vez disso tenho voltado para trás, com prejuízos de minha pobre alma. Às vezes, meu pai, creia no que lhe digo. Tremo e fico vermelha. Vermelha quando penso que, sendo impura, vou receber a Jesus, que é a pureza por essência. Mas Jesus, meu caro Jesus, ama-me mesmo assim e continuamente se faz sentir na minha alma. Eis de que modo a nossa gema se dispunha a receber a comunhão, e com que sentimento de fé, abandono, desejo, amor e, sobretudo, de humildade, ela se aproximava. Como admirar, pois, se os frutos que ela colhia, longe de serem mesquinhos, como ela dizia, eram abundantes e preciosos. Como nos maravilhar de que o Senhor mostrasse comprazer-se tanto com as comunhões de sua serva. Ele se fazia sentir tão claramente em seu coração, como ela costumava dizer, naqueles dulcíssimos instantes, enchendo-a de tanta consolação, suavidade e paz, que da alma, passando também para os sentidos corporais, a beatificava em todo o seu ser. As próprias sagradas espécies produziam em seu paladar uma sensação deliciosa. Isso aqui é impressionante, né? Ela sentia no paladar, né? Quando ela recebia a hóstia, né? Ela a sentia descer em seu peito como um bálsamo. Algumas vezes o divino amante lhe fez também sofrer a impressão e o gosto do sangue na comunhão. Suas palavras. Ontem, dia da purificação, depois da Sagrada Comunhão, senti a boca toda
cheia de sangue. Como era bom! Que bem me fazia! Apertei com força o estômago para que descesse todo no coração. Se soubesses, meu Pai, como Jesus sabe consumir-nos. Tive essa graça pela primeira vez no mês de outubro, de sexta-feira ao meio-dia até a seguinte, isto é, por 8 dias contínuos. Depois passou-me. Esta manhã foi-me de novo concedida, mas extenua-me. Sinto-me morrer continuamente. Jesus me desfaz. Mas qual não é a consolação que sinto? Meu Pai já gozou desta sensação de consumido? Como é suave. Esta manhã o fogo do coração me subiu até a garganta. Viva Jesus! Ouvi, meu Pai, se Jesus quiser que eu continue neste estado. Não poderei resistir senão alguns meses. E quem sabe se tanto. Aqui o corpo, né, dela não resistiria, né, segundo ela, essa consumação, né, se Jesus se fazia tanto com as comunhões, se satisfazia tanto com as comunhões de gema, Maria, a doce mãe, não podia também deixar de se comprazer, pois amava ternamente a esta angélica filha. Depois de fatos extraordinários, como os que temos visto, penso que ninguém será tentado de pôr em dúvida o que vamos referir. Maria Santíssima, por vezes, unia-se aos anjos da Eucaristia para acompanhar Gema à Sagrada Mesa. A essa inesperada visão, a boa donzela ficava fora de si, palpitando de alegria aos pés de sua Mãe Santíssima. Como é bela, me dizia, a Sagrada Comunhão feita com a Mãe do Céu. Eu a fiz ontem, no dia 8 de maio. Ainda não a tinha feito com ela. Todos os sentimentos e afetos de meu coração, naqueles momentos, sabe em que consistiam, meu Pai? Nestas únicas palavras: minha mãe. Então aqui ela estava, se aproximou da mesa e comungou, né, do lado de Nossa Senhora. Né? Simplesmente isso, né? Que direi mais? Lê-se na vida de muitos santos que, não podendo ir à igreja comungar, Deus se servia às vezes de um anjo que, para saciar a fome que tinham da Eucaristia, substituía o sacerdote e lhes levava em casa a Sagrada Hóstia. Parece que por 3 vezes o Divino Salvador quis dar a Gema esse preciosíssimo presente. Eis o que nos refere uma testemunha ocular. Na manhã de sexta-feira, em que pela primeira vez a nossa cara Gema sofreu o martírio da flagelação, lembra, né? Nas quintas e nas sextas, né? Ela passava por todas as fases, né, da paixão. Então, na manhã de sexta-feira,
em que pela primeira vez a nossa cara gema sofreu o martírio da flagelação, eu, vendo-a horrivelmente chagada, não quis que se levantasse. A pobrezinha obedeceu e, recolhendo-se, pôs-se a fazer a preparação para a comunhão espiritual, que costumava fazer do mesmo modo que estando na igreja para comungar sacramentalmente. Entrou em êxtase e, de repente, eu a vi pôr as mãos e voltar a si. Brilhavam-lhe os olhos e o rosto ficou todo inflamado, como lhe acontecia diante de alguma visão extraordinária. Em seguida, estendeu a língua e a retirou, caindo de novo no êxtase, para fazer a ação de graças. O mesmo se deu na sexta-feira seguinte, e bem se pode supor que se repetisse outras vezes. Mas eu não fui testemunha. Depois eu soube, pela própria Gema, que me confiou ingenuamente que foi realmente Jesus, e não um anjo que lhe veio trazer a Santa Comunhão. Próprio Nosso Senhor, né? Que deu a comunhão à Santa Gema. Aqui a gente não consegue nem imaginar, né? Não tem jeito de imaginar essa cena, né? Porque, enfim, não nos é possível, a mim não é possível imaginar essa cena. Do próprio Nosso Senhor trazendo-o na própria hóstia, né? Eu não consigo, né? E assim, a gente pode, também é muito difícil de imaginar, né? A sensação de Santa Gema ao receber, né? Que só externamente a gente pode ler aqui no relato, né? Como que ela ficou, né? Mas internamente é impossível, né? Internamente é impossível. Por tudo o que temos dito, da fome e sede desta fervorosa donzela, pode-se avaliar que pena era para ela quando não podia ir à igreja comungar, o que acontecia, se bem que raramente, em consequência de algumas enfermidades graves. Rezava e suplicava a Deus que lhe desse melhoras para poder levantar-se. Pedia-lhe que, se quisesse mortificá-la com dores, lhe as mandasse depois, centuplicadamente, que as aceitaria da melhor vontade. Antes, são suas palavras, do que ficar privada do pão da vida. E para mais obrigá-lo, acrescentava: a um amante apaixonado, como vós sois, ó Senhor, não são precisas tantas súplicas. Ao primeiro pedido, atende logo. Assim dizei-me sim, e eu vou. A maior parte das vezes, aquele apaixonado amante divino dizia realmente sim. E Gema, auxiliada pela sua grande fé, conseguia levantar-se, ainda que o termômetro pouco antes tivesse indicado 40 graus de febre. Quando, porém, o Senhor dispunha de outro modo, a boa jovem inclinava a cabeça, dizendo: Fiat, e contentava-se só com a comunhão espiritual. Nesta, aliás, eram tantas e também tão consoladoras as comunicações interiores que recebia, que a compensavam amplamente da privação do alimento divino. Uma vez seu confessor ordinário, para mortificá-la, fez mostras de tirar-lhe a comunhão,
Eis os termos com que ela me comunica. Tão grande desgraça. Ó meu pai, hoje às 5 horas fui confessar-me, e o confessor me disse que queria tirar-me Jesus. Ah, meu pai, a pena não quer mais escrever. A mão me treme muito e choro. De fato, estas palavras da carta que tenho diante de mim, ao transcrevê-las, mostram que foram traçadas com mão convulsa. Todavia, recolhendo-se logo, como costumava fazer em tais casos, para ceder o lugar à virtude, assim continuava. Seja Jesus louvado. Afinal, achei quem me conhece e me auxiliará a ir para o céu. Não, meu pai, com certeza eu não sou digno de receber Jesus. Neste meu coração, tão feio, pior que uma estrumeira, quantas vezes não quis Jesus entrar? Neste momento, reconheço tão bem a minha miséria que quereria, ó meu pai, subentende-se, o Senhor me atende sem que eu me explique mais. O Senhor me entende, desculpe, sem que eu me explique mais. Ela sempre usava os 3 pontinhos, né? Para não se exceder, né? Eu acho, ao escrever, né? Quanto estava longe, porém, aquele iluminado confessor, acho que é isso, porque aqui tem um erro que eu não... Aquele iluminado confessor de tirar a sagrada comunhão da fervorosa gema. Se depreende bem das suas palavras um dia a família com quem ela morava. Faça todo o possível para acompanhá-la à igreja, à sagrada mesa, apesar de doente, porque como poderia viver sem comunhão aquela pobrezinha? Narro outro fato. Uma vez, parecendo-lhe não poder comungar sem confessar-se, não sei por causa de que grande falta que o demônio lhe fez supor que teria cometido, pensou dever abster-se. Sofreu muito e chorou toda a noite, não vendo facilidade de confessar. De manhã foi à igreja e, sem comungar, voltou para casa chorando. Apenas tinha entrado, caiu em êxtase e, com o semblante de Jesus, lhe apareceu o inimigo com o intento de a fazer cair no desespero. A cena foi em extremo tocante e fez chorar todos os que assistiram. Com a luz penetrante do êxtase, Gema percebeu o engano e, com voz aflita, pôs-se a exclamar: Não, não te quero. Onde está o meu Jesus? Onde estás, ó meu Jesus? É verdade que Jesus não entrou esta manhã em meu coração, mas nem tu entrarás. A ti não te quero. Jesus, afastai-o de mim. Mas Jesus, como permitis que o demônio venha em vosso lugar, com vosso semblante? Vencei vós, ó, no meu coração, que por vós suspira. Depressa, ó Jesus, que o meu coração vos quer. Ó, não vedes como sofro? Afastai aquele mentiroso. Não vedes que ele me quer fazer cair no pecado?
Por que me deixais assim? É verdade que eu fui a primeira a deixar-vos, mas eu vos quero, não me deixeis mais. Aqui parece que o Senhor a repreendia por não ter cedido ao convite que ele tinha feito nesta manhã de ir comungar sem temor. E ela, desculpando-se com a sua natural candura, respondia: sim, eu resisti, ó Jesus, mas sofri também muito. Ouvi o convite essa manhã, mas, ó Jesus, como devia fazer para vos receber? Vede, Jesus, se o confessor me tivesse dito que podia receber a Sagrada Comunhão, eu a teria recebido. Mas ele mesmo me tem dito que eu não posso me fiar em mim mesma. Por isso eu vos deixei, julgando estar em pecado. Agora, Jesus, perdoai-me e vinde. Vinde agora ao meu coração. Depressa, Jesus. É vosso o meu coração. É todo vosso. Vinde e fazei-me sentir a vossa presença. Não vedes como meu coração desfaleceu? Essa luta e colóquio, que por brevidade encurto, durou cerca de 1 hora e acabou com a vitória que a piedosa jovem ganhou completamente sobre o coração tão terno de seu Salvador. A julgar pela veemência do combate, pela agitação de todo o seu ser, pensaríamos que ela ficasse exausta de forças. Mas não. Apenas cessado o êxtase, ela apareceu calma, fresca e risonha, e pôde logo aplicar-se aos trabalhos domésticos. Por este fato, avalie o leitor o que era para Gema a Sagrada Comunhão. Mas continuemos. Depois de ter referido em parte o modo pelo qual a serva de Deus se preparava para o banquete eucarístico, diremos também alguma coisa sobre a sua ação de graças, embora seja uma continuada repetição, porque os mesmos multiplicados atos de fé, amor, confiança, humildade e abandono, de que todo esse capítulo dá uma amostra, assim como procediam, acompanhavam a sua comunhão, assim também a seguiam na ação de graças. Começava a fazê-la na igreja e durava todo o tempo que a sua companheira permitia que ela se demorasse. E continuava depois durante todo o dia, mesmo no meio de suas ocupações domésticas. O coração de Gema, pela Sagrada Comunhão, ficava tão cheio que transbordava e tinha necessidade de desabafar, enquanto que o corpo fraco e incapaz de resistir tantos choques perdia, de quando em quando, o uso dos sentidos. Deste modo, se compreende o motivo de tantos êxtases, desde a sua volta da igreja até a tarde, nos quais as impressões recebidas de manhã na Sagrada Mesa continuavam incessantemente a se fazer sentir. Ela dizia que quereria se sepultar para sempre com o seu amado Jesus, que recebera no altar, dentro do seu coração, e quereria que ele lhe fizesse conhecer até que ponto devia chegar e com que medida devia retribuir o amor dela para pagar-lhe tanta honra. Não sabendo mais o que fazer, punha-se a exclamar: meu Jesus, meu Jesus, meu Pai, minha doçura, consolação de todas as criaturas, amor que me sustentais, fogo que sempre ardeis, sem nunca se apagar. Punha-se depois a perguntar-lhe se lhe agradaria que ela ardesse em todas aquelas chamas.
dirigia-se aos anjos, à sua Mãe Celeste, aos seus santos advogados, para que ajudassem a bendizer, a louvar e agradecer o amor de Jesus, Eucaristia. Compreende-se também, assim, o motivo daquelas cartas abrasadas de amor celestial que frequentemente escrevia a seus diretores e a outras pessoas, qualquer que fosse o assunto delas. O pensamento da Sagrada Eucaristia aí devia entrar sempre, quando não as dominava por completo. Entretendo-se nesta matéria tão cara e sensível ao seu coração, quase sempre perdia os sentidos e em êxtase continuava a escrever. Ela vivia cheia de Jesus. E a boca fala, e a mão escreve da abundância do coração. Ex abundantia cordis. Ex abundantia cordis. Mateus 12:34. É um pedaço dessa frase aqui, né? E a boca fala do que lhe transborda o coração, né? Quando falei nas provas a que o Senhor quis submeter a sua fiel serva, mencionei a da aridez e assegurei que foi a mais cruel de todas. Na verdade, correr à procura de Jesus e não lhe merecer nem um olhar, chamá-lo e não receber uma resposta, é para a alma que só aspira o paraíso e só se deleita no que é do céu, um tormento que só sabe quem já o experimentou. Como vimos, o céu para a gema era a Eucaristia. Jesus no sacramento era tudo para ela. Vivia nesse dulcíssimo mistério e nele achava toda a felicidade. Deus, porém, que sabe bem como proceder na santificação das almas, quis também que ela passasse por esta prova, e de tempos a tempos tirava-lhe toda a alegria de que ela costumava gozar diante do tabernáculo e na mesa eucarística, ocultando-se sob um espesso véu ao seu olhar e à sua devoção. Ó meu Pai, escrevia para que eu participasse das suas angústias. Todas as consolações que eu sentia na Sagrada Comunhão e duravam todo o dia, se converteram em desolações. Não sei o que aconteceu. Noutra ocasião, depois de me ter falado de algumas comunicações extraordinárias, acrescentava: mas há dias que não é assim. Às 3 da manhã, que depois de ter eu recebido a Jesus, ele fez como se eu não o tivesse recebido. Cala-se e me faz morrer de angústia. Assim passamos todo o tempo e não consigo fazer mais nada. A terna enamorada assim se exprimia pela sua profunda humildade, porque é certo que nunca era tão fervorosa e ativa como nessas horas de aridez espiritual. Corria à igreja, e visse ou não a seu Deus, conseguisse ela senti-lo, ou se conservasse ele retraído, procurava sempre por ele, com mais vivo amor, como ela própria confessava, nessa ansiedade que interiormente a consumia. Basta. Releio o que escrevi, sinto-me profundamente comovido e exclamo: meu Deus, fazei-me conhecer também a mim e a todos os cristãos o imenso tesouro que nos deixastes na divina Eucaristia. Então, assim, esse capítulo, se tiver alguém que queira fazer alguma observação, pode fazer, né? Eu vou parar aqui na página 276.
Mas esse capítulo, né, nos faz, nos reforça, né, o que nós aprendemos no catecismo, né? Nos reforça sobre os efeitos da recepção da Santa Eucaristia, né? Que em nós esses efeitos não são sensíveis, mas estão lá, né? Que a Eucaristia é muito mais importante que os êxtases, as contemplações, a presença de Jesus na Eucaristia é de fato alimento para a alma, né? Quando a gente vê, né, que Santa Gema, que tinha colóquios praticamente diários, mais que um por dia, com Nossa Senhora, com Nosso Senhor, com os santos, São Gabriel, Nossa Senhora das Dores, com o seu anjo da guarda, né? E sabe-se lá mais com quem, não é? Ela só se saciava com a hóstia consagrada. Daí a importância, não é, da Eucaristia, a importância da missa, né? E daí a tragédia da crise moderna, né? Da missa nova. Tudo isso a gente pode pensar, né? Mas nós devemos pensar simplesmente o seguinte: que Jesus reservou para nós, que não temos essas consolações, né? Que não vemos o nosso anjo da guarda, né? Que não temos as visões que Santa Gema teve. Deus reservou para nós a melhor parte, né? Que é a mesa da Eucaristia. A melhor parte. É onde de fato ele consola, é onde de fato ele santifica, né? É onde de fato ele demonstra todo o amor do Criador para com a criatura, né? Esse capítulo nos faz simplesmente mais conscientes, né, da nossa responsabilidade como cristãos, né, como católicos, nesse ato, né, que nós fazemos às vezes com indiferença, né, às vezes com, enfim, não é? Então fica o exemplo de Santa Gema para nós, né, para que mesmo que nós não tenhamos, né, as consolações sensíveis que Santa Gema tinha, né, nós aprendamos com ela que mesmo sem as consolações, né, ela procurava Nosso Senhor na Eucaristia, né, porque ela sabia exatamente, ela fala, o Padre Germano fala, né, a Eucaristia é o paraíso na terra, né? É o momento em que a gente pode sentir o paraíso ainda aqui na terra, né? Certo? Essa então para mim é o valor desse capítulo, né, sobre a Eucaristia, né? Porque seria muito fácil nós pensarmos, né, que Santa Gema, por ter tanta consolação, ter tantos colóquios com Nosso Senhor, etc., talvez nem precisasse, né, da Eucaristia. Ele estava lá direto com ela, né? Mas não. Era a principal coisa para ela, né? Era a principal coisa para ela. Enfim, se vocês quiserem fazer alguma observação, microfone ou texto. Então, Deus lhes pague, né, a presença e paciência.
Tenham todos um santo dia. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui de novo para continuar, né? Só relembrando, nós vamos amanhã ler o capítulo 29, que vai mudar um pouco o tema. E nós já estamos quase acabando, né? Eu acho que mais uma semana e meia, talvez, a gente acabe então esse texto, né, da Santa Gema, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.